Pronto. Então hoje nós vamos para a segunda parte, né, do capítulo 4 do livro Paulo Estevão. O capítulo se chama Nas Estradas de Jope e no domingo anterior a gente estudou, leu até a metade do capítulo onde falava, estava começando a contar quem é Saulo, né? Até então a gente estava acompanhando uma parte da história que envolvia o Gesiel, a Abigail, que era irmã do Gesiel, e o pai deles, né? O pai morreu, o Gesiel foi condenado, né, a trabalhar nos navios como escravo, e a Abigail fugiu com uma família. E nós vimos que essa família se instalou em Jope, que é uma cidade próxima ali de Jerusalém. Não tão próxima, né? Se a gente considerar que esse deslocamento deles era a cavalo, em carros, né, que bigas, como bigas, ou a pé. Então não é tão próximo assim, mas de certa maneira a gente percebe que é algo que o Paulo, o Saulo ainda na história, conseguia se deslocar de Jerusalém até Jope para visitar a Abigail. O Saulo já conheceu a Abigail através de uma festa que foi dada na casa de Zacarias ali, em agradecimento, em reconhecimento das conquistas dele. Foi um ano depois, mais ou menos, da partida da Abigail da cidade de Corinto. Então vamos na sequência aqui. A gente parou no momento em que o Saulo estava indo com os dois cavalos conduzindo o carro dele, né? E ele se lembrando de certas coisas da época que ele competia, dos movimentos do esporte que ele fazia. Nós então conhecemos um pouco da personalidade de Saulo, né? Ainda uma pessoa muito com um futuro muito promissor com relação às conquistas terrestres, né? Com relação à posição dele na sociedade, ele era rico, ele era nobre, ele tinha uma posição de destaque tanto no ambiente religioso, que ele iria assumir um cargo importante no Sinédrio, e ele conheceu Abigail. Então ele estava se deslocando para Jope, chegando nessa propriedade rural onde o Zacarias, a Ruth e a Abigail se instalaram lá. Então, seguindo aqui, ele estava chegando na casa deles. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades, até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário da Samaria, e que lhe emprestou avultada soma. Então está falando aqui do Zacarias. Quando eles saíram de Corinto, chegaram na Cesareia, né? Acabaram os recursos financeiros dele e alguém que ele conhecia ali, né, um patrício romano conhecido dele, emprestou uma quantidade, recomendando-lhe aquela zona de Jope. Jope, então, aquela cidade portuária. Se a gente for no mapa, a gente vê a localização de Jope hoje, próximo ali de Jerusalém. E falou para que ele se instalasse ali, arrendasse uma propriedade de um amigo. E Zacarias, então, aceitou esse auxílio e estava tudo indo muito bem. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Eles trabalhavam bastante, mas vendiam a produção da verdura, de legume e de animais ali em Jerusalém, nas proximidades de Jerusalém. E embora distante de Jerusalém, então, como eu disse, não era perto, mas era o suficiente para ele poder vender nesse local. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Olha isso, né? Então, ele, por uma influência de conhecidos, uma influência política,
ele já tinha permissão de vender esses animais para os religiosos da época ali que faziam os sacrifícios no templo em Jerusalém. Então já era um comércio garantido, um comércio seguro. E por isso o Zacarias foi se desenvolvendo, se estabelecendo financeiramente e as coisas iam bem então para aquela família que já tinha sofrido tanto. Inclusive a própria Abigail, que estava junto com eles, né? Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Então, tudo isso aconteceu por influência do próprio Gamaliel. O Gamaliel era o principal instrutor do Saulo, né? E o Saulo, que já tinha também a sua posição ali, também de alguma maneira estava intervindo para que os negócios fossem resolvidos. Ele tinha, vocês se lembram que falou ali, ele tinha recebido um empréstimo. Então ele desenvolveu e provavelmente pagou rapidamente esse empréstimo e estava seguindo, evoluindo bem financeiramente. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara a dedicada afeição de verdadeira filha. Então se estabeleceu praticamente um vínculo de uma família nova ali, né? Então a Abigail estava vivendo uma fase mais tranquila, apesar do sofrimento, né, do apartamento do Gesiel. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. Quer dizer, algo se modificou, né, no semblante, né, da Abigail. Ela tinha delicadeza, ela tinha todos os traços que foi descrito para a gente antes, mas é claro que agora está acrescentado de todo o sofrimento que ela padeceu nesse ano para trás ali, né? Com relação ao irmão e ao pai. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Então houve realmente uma modificação no semblante da Abigail, né? Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expedientes nem esforços, incumbindo a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido, apenas fora informado de que Gesiel havia sido levado, quase a ferros, para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Então, apesar dessa estabilidade, a Abigail ainda tinha esse desejo constante, né, de ter notícias de Gesiel. E Zacarias, ele se esforçava promovendo movimentos constantes na busca de informação. Mas a única informação que eles tiveram era realmente que o Gesiel tinha sido levado para esse navio que se destinava para Nicópolis, né? Mas não tiveram informações extras. Então, o fato de que o Gesiel tenha sido libertado, por uma gratidão da pessoa que salvou ele, mas de maneira meio escondida, para que não prejudicasse, né, o fato de que o Gesiel tinha sido condenado pelo Licínio Minúcio lá. Então, isso fez com que a informação ficasse interrompida dali para frente. E a gente viu que o Gesiel também acabou, para não prejudicar esse que libertou ele, aceitando trocar de nome. Então, Gesiel, agora, na história, é Estevão, por recomendação do próprio Pedro. E então, dali, eles não tiveram mais notícias, nada mais. Abigail
e instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos, que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas de Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Eles não desistiram, mas realmente ainda não tinham nenhuma informação diferente. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Então é nesse momento que o Saulo está chegando. A Abigail está envolvida naquele sentimento de, de, de saudade, né, do irmão, pensando muito nas coisas do irmão. E vocês se lembram que nessa parte anterior, Saulo já teve notícia, sem saber quem é a pessoa, mas de uma pessoa que está ajudando os, os homens da casa do caminho, né? E que inclusive agora preocupa Saulo pela questão da religião. Era alguém que aos olhos dele eram uma ameaça ao à religião dos hebreus ali, a religião de Moisés. Então, Saulo já tem contato, já tem alguma direção do irmão de Abigail, mas nem imaginam quem é a pessoa. Então, é nesse contexto que está acontecendo tudo isso. O Saulo chegando para visitar a amada dele e a amada dele preocupada, com o coração voltado para o irmão. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição de sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinham conta, às vezes, em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Gesiel havia semeado na sua alma singela. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado às efusões dos carinhos que passam sem maior significação, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal. Então, olha isso. Abigail, o maior desejo dela, agora que ela conheceu uma pessoa que, ao ver dela, é uma pessoa boa para ela se casar, é uma paixão, mas é uma pessoa boa também para ela se casar. Uma pessoa que o próprio Gesiel provavelmente aprovaria, ficaria feliz, porque era um homem devotado também à religião. Os dois conversavam muito sobre as questões religiosas, contemplavam a natureza. Muito do que Abigail tinha dentro do próprio coração, que era fruto das sementes que o Gesiel tinha plantado, a mãe, né, e o Gesiel. E então o maior desejo da Abigail, porque ela já vê que realmente o relacionamento dos dois caminha para um possível casamento. E o que que ela gostaria? Da aprovação do Gesiel, do irmão que era uma figura tão importante na vida dele, né? Apesar de, como ela descreve, né, o Saulo não ser excessivamente sentimental, mas ela achava que ele era uma pessoa realmente que gostaria que o Gesiel conhecesse. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Ela até percebia que ele, em alguns pontos, era demais enérgico, né? Muito áspero, né? Muito seco. Mas, na balança, aquilo não tinha uma importância para ela, né? Ela conseguia passar a relevar.
Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Então, é porque ele era uma pessoa tão rígida com relação às leis de Moisés, né? Que ela, por isso que ela entendia que ele não era muito flexível com relação a certas coisas. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio, quase diário, dava-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso. Então, olha isso, olha como a espiritualidade está mostrando os dois lados do Saulo, né? O lado um pouco duro e o lado, ao mesmo tempo, voltado também já para o bem, para a generosidade. E é muito importante que a gente entenda isso, porque isso é Paulo. É Paulo que a gente hoje, né, muitas vezes se reverencia a ele mesmo sem conhecer. Então é bom que a gente conheça essas particularidades do gênio, né, do espírito do Saulo, né, ainda antes de se tornar Paulo. Então era um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Então, essas são as descrições que nós temos aqui de Saulo até então. Tudo bem? Por enquanto? Podemos seguir. Mergulhada em cismas, num gracioso banco de pedra junto dos pessegueiros em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância, e juntos, em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes na semana, e, como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mãos dadas, como dois prometidos, desceram ao pomar cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. Então a gente tem a impressão aqui pela descrição, né? Várias vezes na semana o Saulo visitava ela. Então era uma distância de Jerusalém até Jope, das cercanias ali de Jerusalém, até esse local ali onde eles tinham a propriedade em Jope, que permitia o Saulo ir a cavalo, né, com a biga dele, e no fim do dia e voltar ainda à noite. Não era tão longe assim realmente, né? E eles, como dois apaixonados, então se encontravam e iam passear ali no pomar, onde eles conversavam. O mar estendia-se a distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopram do litoral. Então, Jope, apesar de ser uma cidade portuária, a propriedade estava a algumas milhas de lá, por isso que era mais próximo de Jerusalém. Saulo e Abigail falaram a princípio das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu da tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás triste? Tão triste hoje? Não sei, respondeu ela de olhos úmidos, mas tenho pensado muito em meu irmão. E espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Gesiel acolheria tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Olha a cena, né, que se desenha. O Gesiel está lá em Jerusalém, junto com Pedro. Saulo está pertinho dele ali e vai inclusive visitar ele no sábado, como falou, que é o dia que o Estevão faz a pregação na casa do caminho. E a Abigail com o coração apertado. Não sabe por quê, mas está pensando demais no irmão. Depois de uma pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo. Se Gesiel ainda estiver preso,
Promete-me tu, promes- prometeste-me teu auxílio em seu favor. Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo junto do procônsul da Acaia. Quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Então, agora que ela vê que Saulo é uma pessoa de uma certa influência, ela está depositando toda a esperança dela nele. Ele tomou-lhe a mão e replicou enternecido: Farei tudo por ele. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou: Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Olha a pergunta de alguém que já tem, né, um sentimento de posse ali, que está tendo um certo ciúme até do amor que ela tem pelo próprio irmão. Então é uma preocupação. Ele está sendo sincero, né? Falou assim: eu farei tudo por ele, mas ele quer tirar a dúvida. Você por um acaso ama mais a ele do que a mim? Que dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Olha, a Abigail já entendeu a delicadeza daquilo que estava sendo perguntado, né? E aí ela responde com a nobreza, né, dela. Entendes o meu coração fraterno, e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna. Companheiro de infância e amigo da juventude sem sonhos, foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos, de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Então, olha isso. E ela realmente falou exatamente o que o Saulo precisava ouvir, né? Porque o Saulo admirava nela justamente tudo isso. O quanto ela era uma mulher da raça dele, nobre em todas essas virtudes, inclinada ao bem, e o que ela está falando? Tudo o que eu tenho que você admira vem de Gesiel. Foi ele quem cultivou isso, construiu isso dentro de mim. E ela falou, e isso é o reconhecimento de um amor fraterno. Não tem nada misturado nisso. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores. Compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte providencial de Corinto. Farei tudo. Tranquiliza-te, pois. Pelos teus informes, presumo nele um santo. Olha isso, né? Olha o que Saulo já está fazendo da ideia pela descrição de Abigail. E realmente, né? É o que a gente tem conhecido de Gesiel. Presumo pelos teus informes ele ser um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver. E nossos projetos, Abigail? Então, tudo bem, esse assunto está resolvido. Eu vou dar sequência e fazer o que for possível. Mas agora ele quer saber sobre eles e os projetos dele, né? E o casamento e o futuro. E aí ela responde: Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Ontem Dalila e o esposo foram a Lida. Aí Saulo falando, né? Dalila é a irmã de Saulo. Então ontem Dalila e o esposo foram a Lida, né? Outra cidade ali, em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que estejas conosco em Jerusalém daqui a 2 meses, antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso. Quero que ela te conheça mais intimamente, a fim de que exponha com franqueza a meus pais o nosso projeto de casamento. Então, a irmã dele que vai dar a notícia, né, para os pais. Daqui a 2 meses, o Saulo já está falando para Abigail. Daqui a 2 meses você vai estar junto com a gente, porque eu quero que você conheça a minha irmã te conheça, e leve as notícias aos meus pais.
Teu convite me sensibiliza sobremaneira, mas. Então, olha isso. Aí Abigail, sensibilizada, mas tem algum porém aí, né? E ele já corta, né? Nada de restrições nem timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias. E, quanto ao necessário para que te apresentes numa cidade grande, não permitirei que façam aqui despesa alguma. Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. Quer dizer, se o problema dela, se a preocupação dela era que ela não tinha recursos ou roupa adequada para ir para Jerusalém, né? Saulo já deixou claro. Falou assim: não tenho o que falar, nós vamos vir te buscar, vocês não se preocupam com a despesa de ir e nem com as despesas qualquer que possam vir dessa necessidade. Já vai mandar, inclusive, várias túnicas do modelo grego, que era como ela deveria se vestir lá no ambiente onde ela iria encontrar a irmã do Saulo. E rematava a observação com um belo sorriso. Quero que apareça em Jerusalém como expoente perfeito da nossa raça. Olha como Saulo tinha, de certa forma, uma preocupação exagerada até com realmente a postura, né? A parte exterior, a apresentação, né? Então eu quero que você seja apresentada como o perfeito expoente da nossa raça, o exemplo perfeito, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Quer dizer, de certa forma, Abigail estava feliz com tudo isso que iria acontecer, né? Mais alguns passos e sentaram sob velhos pessegueiros floridos. Então, tudo isso que eles estavam conversando, caminhando, né? Chegaram e se sentaram ali embaixo de alguns pessegueiros, respirando a longos haustos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Então, aquele ambiente, né, extremamente encantador de um fim de tarde, naquele local, com a árvore, o cheiro das coisas e tudo, e os dois ali, né? Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Então, só para deixar mais florido o ambiente que eles estavam vivenciando ali, né? Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu, recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as virações traziam de longe encontravam eco de misterioso júbilo no seu coração. Eles estavam em perfeita harmonia com tudo aquilo da natureza e o sentimento entre eles, né? E aí Saulo fala: Abigail, disse retendo-lhe a mãozinha entre as suas. A natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, replicou ela com enlevo. E somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, ele me reservava, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor, na terra de meus pais. Então, os dois ali numa sintonia de realmente um feito um para o outro, se encontrando, parecia que estava tudo convergindo para aquele encontro, para aquele casamento que iria acontecer. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs
Quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Então, é indescritível, né, esse ambiente que os dois estavam vivendo. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente de amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Então, olha isso, Paulo dando descrição dele, né? Paulo, o coração dele era voltado à religião, à lei e aos pais dele. A vida dele de mocidade era muito inquieta por conta dessas necessidades que o seu coração buscava, né? De conquistas e tudo mais. Mas pura. Ele não era uma pessoa desregrada com relação a essas aventuras, né, que uma mocidade poderia trazer para ele. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhes seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Quem é esse espírito, né? Que já vivia, apesar do endurecimento e das buscas, né? Das glórias do mundo, uma sinceridade, uma fidelidade tão grande à lei. Nós vamos ver mais para frente que apesar de muitos dos equívocos do Saulo, né, antes de ter o encontro com Jesus, eu não estou dando spoiler, mas muitos de nós já sabemos o que acontece, né? Saulo é visitado por Jesus num caminho que ele seguia meio incerto. E por que que Jesus escolhe ele? Eu estou falando sobre isso porque muito está aqui. Ele era um espírito nobre já. Ele tinha uma fidelidade a Deus, ao Criador, que era extremamente de se considerar. Porque Jesus, quando decide ir atrás de Saulo, né, fala inclusive para Ananias: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, um vaso que Jesus sabia o valor. Então, um pouco dessa descrição da personalidade de Paulo está aqui, principalmente nesse momento, mostrando nesse relacionamento dele com Abigail o quanto ele tinha inspiração no alto realmente, apesar de algumas coisas ainda um pouco distorcidas. Mas segue aí a descrição do nosso Saulo, né? Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível, a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Eram, parece que realmente almas gêmeas ali, né? E nada tinha despertado nele coisa diferente que não fosse a Abigail. Ele até então
não passava pela cabeça realmente ter um lar, ter uma casa. A necessidade dele era cumprir a vontade de Deus perante as leis, perante ao povo, né, hebreu, ao respeito aos pais e tudo mais. Então a gente começa a ter uma noção do valor que os pais de Saulo têm para ele, que a religião de Saulo tem para ele. Mas Abigail foi diferente para ele, né? Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio. E serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, juras de amor ali entre eles, né? É o panorama desse capítulo, principalmente. E enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava. Viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma, que não Abigail, jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores, em busca de um futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que soem deixar na alma o carvão das dores sem esperanças. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, então olha isso. Ele tinha inúmeros companheiros que poderiam ter levado ele para um caminho diferente. Ele tinha o convite constante daqueles que eram pessoas que ele tinha com bons olhos, né? Eram pessoas que ele considerava, que ele gostava. Mas ele nunca se desviou, né? Então, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, tivera o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Então, ele já era um vencedor aos impulsos mais primitivos, né, do corpo, os impulsos que a gente sabe que a carne nos impõe, porque ele tinha a lei, né? Ele tinha a Deus acima de tudo. Então isso já nos mostra, mais uma vez, que espírito era esse. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Olha isso. Isso é algo para a gente pensar muito, né, no que é Paulo. A concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Isso é fidelidade. Isso é alguém que Jesus sabe que a hora que ele entender qual é o caminho, ele vai seguir sem pestanejar, sem falhar. Ele já tinha demonstrado isso.
na adolescência e mocidade dele, né? A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias do altar maior, do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Não que a juventude estivesse isenta de desejos. Então não está falando que ele não tinha esses impulsos, esses ímpetos. Ele só conseguia domar eles. Ele só conseguia colocar eles abaixo da concepção que ele tinha dos deveres dele perante Deus. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Então ele tinha todas as tentações. Ele não era isento disso. Ele só era um vencedor sobre essa inferioridade. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometera a si mesmo jamais tergiversar. Então era uma promessa que ele fazia aos pais e a Deus, apesar da vontade que ele tinha, nunca passar do limite dessa pureza. A vida do lar é a vida de Deus. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Então, imaginem que tudo isso que está descrevendo aqui, ele não tinha conhecido Abigail. E ele tinha convicto isso dentro dele. Que se um dia ele se casasse, seria com uma pessoa que era exatamente o que apareceu na frente dele. Na Abigail, ele encontrou exatamente alguém que merecia a atenção dele e que seria alguém que se colocaria nessa posição de esposa dele com os mesmos valores que ele acreditava. Então, mas sem a Abigail por perto, mas tinha esperança, sempre então via passando os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Então ele confiava que Deus iria colocar o que era necessário para a sua vida ali. Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no concernente à escolha que afetava a decisão do seu destino. Então, eles poderiam até sugerir alguém, mostrar alguém, aproximar, ele afastava. Se não fosse realmente a pessoa que o coração dele dissesse é essa, ele afastava. Abigail enchera-lhe o coração. Então, essa é Abigail na vida de Saulo, na vida de Paulo. Era a flor mística do seu ideal. A alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos seus braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si, como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso.
e eloendros pareciam sorrir-lhes. Os eloendros, né, as árvores ali. As rosas orientais aureoladas pelos raios da lua eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: Dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais e precisamente de hoje a 6 meses quero ter-te comigo para sempre. Olha, as decisões dele são assim, né? Tá tudo resolvido. Daqui a 2 dias eu te vejo, Dalila vai mandar a mensagem para os nossos pais e daqui a 6 meses nós estaremos casados. 6 meses? Revidou ela em meio ruborizada e surpreendida. Nada haverá, penso, que possa embargar esta resolução, de vez que já temos o indispensável. E aí, olha a preocupação da Abigail, né? Porque a preocupação dela é que Gesiel aprove, conheça e aprove antes que ela se case. E aí ela fala: E se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel? Por mim, desejaria casar-me convicta do teu contentamento e aprovação. Quer dizer, ela deixando claro, sendo muito sincera com Saulo, né? Eu gostaria de casar com a aprovação e mostrando, o Gesiel se mostrando para mim de que ele está feliz com essa minha união. Saulo, esboçando leve sorriso em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu. Quer dizer, ele não gostou muito, né? Mas esclareceu. Quanto a isso, fica tranquilo. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Irmanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou em despedida habitual: Fiel para sempre. Daí a minutos, depois da ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais estrada em fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar sob uma nuvem de pó. Emmanuel então encerra, né, essa descrição desse convívio, né, de Saulo e Abigail. Então ele mostrando como que era realmente algo ali rotineiro já nessa fase do encontro dos dois, das promessas, do quanto eles conversavam, do quanto Saulo já fazia planos, estava tudo traçado na cabeça do Saulo, né? O que iria ser os próximos passos ali para a vida dos dois, que iriam se unir, segundo tudo que a gente leu ali, eternamente, no mundo dos encarnados, né? E aí nós encerramos esse capítulo nas estradas de Jope. E aí na semana que vem nós vamos entrar no próximo capítulo. Deixa eu até abrir aqui só para a gente já ver o título. A pregação de Estevão, que aí vai ser justamente o encontro de Saulo com Gesiel, agora já com o nome de Estevão. A pessoa que Abigail tanto está ansiosa por ter notícias, pela cabeça dela, na verdade, ela passa-se até a possibilidade dele já ter realmente morrido, porque era o mais provável para alguém que era condenado daquela maneira. O próprio Saulo talvez imagine da mesma maneira. Muito pouco provável que ele esteja bem, né, nas condições que ele foi condenado. Mas é claro que ele prometeu o empenho, vai fazer de tudo para conseguir aquilo que é a necessidade do coração dela. Então encerramos o quarto capítulo.
Alguma coisa a mais que vocês perceberam ali do texto? Algum comentário, alguma observação? Tá tudo tranquilo? Não, só relembrar é bom. Esse capítulo é lindo. É. Lindo, lindo. Tranquilo também, Bruna, Felipe, Ádila, tudo jóia? Tranquilo. É muito bonito mesmo. É lindo, né? Todo livro, né? Não tem. Então tá ótimo. Beleza. Então agradeçamos a Deus mais uma vez pela nossa oportunidade aqui de juntos fazer o que a gente está fazendo, descobrir juntos cada vez mais, né, as belezas dessa obra do Emmanuel. Então que seja uma semana abençoada para todos. Boa semana aí para vocês. Até domingo que vem. Boa semana, pessoal. Boa Obrigada, noite. Tchau, Mari. tchau. Gente, Até tchau, semana que tchau. vem. Boa noite.